Estrutura para a prática de um bom futebol já temos, conforto nos estádios e segurança. Agora, como fazermos para termos os torcedores de volta aos estádios? Felipe Couto, uma das maiores autoridades em marketing, com mais de 5 milhões de cópias de livros vendidos em todo o mundo, diz que a nova definição de marketing é baseada nas considerações e desejos de cidadãos globais, como respeito ao meio ambiente, da mente, do coração e do espírito, e as novas tecnologias. Afirma também que o marketing terá um orçamento menor e teremos que fazer mais com menos. Couto continua: as empresas precisam investir mais no crescimento e na renovação da marca e não simplesmente na manutenção dela. Talvez esse segmento esportivo seja pensar no torcedor hoje com um olhar de 5 anos à frente, com uma visão no futuro. Couto também destacou a importância da chamada cocriação para a evolução do relacionamento da empresa com seus clientes. Criação de novos produtos e experiências. Este processo se dá por meio de ideias e sugestões de consumidores, empresas, fornecedores e parceiros. Tudo precisa estar bem alinhado e conectado neste mercado que não para. Os gestores de futebol local estão com esse grande desafio, que é entender esse novo momento do futebol mundial. O futebol hoje tem que ser encarado como um produto, porque é isso que está sendo praticado no mundo todo e que vem funcionando. E não poderia ser diferente. O futebol foi trabalhado muito aquele lado apaixonante, da paixão do futebol brasileiro. Então isso a década passada, movimentou essa indústria aqui no Brasil. Mas hoje, com a globalização, com a internet, com com esse mundo diminuindo, esse planeta diminuindo em função dessa comunicação da internet, mudou esse cenário. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, e a gente vai ver alguns números aqui, como é que está se comportando e como é que o Brasil está posicionado nesse cenário que se apresenta atualmente com relação a esse produto do futebol brasileiro. O que nós temos hoje com relação ao futebol brasileiro? A gente tem um calendário ruim, que depois a gente vai falar sobre isso. Não vamos entrar a fundo, porque não seria a pauta, é só para vocês terem uma noção, para a gente poder chegar no torcedor do futebol local. Baixa qualidade dos jogos, temos a queda da formação de talentos, temos violência e insegurança, ambiente institucional ruim, um mercado inflacionado, clubes insolventes e estádios vazios. Perda do interesse do torcedor. Média de público do futebol brasileiro. Estamos aí com 4.721 por jogo, índice apenas de 26% de ocupação dos estádios. O Brasileirão é a maior competição nossa do futebol brasileiro. O Brasileirão é o 18º do mundo em média de público. Queria que o Thales colocasse para a gente por que hoje estamos assim, mais ou menos dessa forma. Isso vai para todo mundo, depois colocar a sua opinião, entendeu? Eu queria ouvir o professor Thales. Bem, primeiramente agradecer o convite, né? E depois parabenizar pela iniciativa de discutir o futebol, e principalmente o futebol amazonense. Eu sempre coloco nas minhas participações que nós temos que discutir o futebol. Tá? Eu que vim de um esporte muito organizado, que é o voleibol, que deu o pontapé inicial na organização esportiva em todo o Brasil, quando eu fui para a Federação de Futebol, como vice-presidente, eu senti um impacto muito grande. Principalmente a falta, eu não vou chamar de desorganização, eu vou dizer a falta de organização das estruturas das organizações que trabalham o futebol, principalmente os clubes. E agora que eu estou como presidente do Atlético New Clube, eu pude confirmar essa situação. Só para vocês terem uma ideia, eu assumi o Rio Negro em abril do ano passado, e nas 2 primeiras semanas, vocês podem dizer, isso não tem nada a ver com a organização, mas tem. Nas 2 primeiras semanas, nós fizemos um mutirão de limpeza na sede do clube, ali na Epaminondas, e retiramos da sede 5,5 toneladas de lixo. Agora eu pergunto, como pode um clube social esportivo recreativo acumular em funcionamento 5,5 toneladas de lixo? Lixo, coisa que não presta mais, joga-se. Nós temos no futebol uma situação interessante. A Federação de Futebol, apesar de ter as costas largas, todo mundo que bate na Federação de Futebol. Mas a Federação de Futebol é a federação mais organizada há mais de 20 anos em todo o estado do Amazonas. Ela é estritamente profissionalizada.
Todos os funcionários da federação são profissionais, carteira assinada, todos os dirigentes da federação recebem. Por quê? Porque o futebol brasileiro, diferente, muita gente não sabe disso, diferente dos outros esportes que vivem às custas do Estado brasileiro, o futebol não vive às custas do Estado. Porque o futebol não precisa viver às custas do Estado. Como você falou no início, ele é um produto e ele vende muito. Só para vocês terem uma ideia, a Confederação Brasileira de Futebol, há 30 anos não recebe dinheiro do governo federal. E nenhuma federação filiada, são 27, né, não recebe dinheiro de nenhum governo, nem estadual, nem municipal, nem federal. São proibidas, porque se receberem não tem a cota de administração que todas têm direito pela divisão do dinheiro que a confederação recebe das empresas que têm parceria. Vamos citar algumas, né? A Nike, a maior empresa de produtos esportivos do mundo, passando inclusive da Adidas, né? O Banco Itaú, considerado hoje, né, disputando com o Bradesco, né, os dois principais bancos do Brasil, né? A Ambev, maior indústria de refrigerante, maior organização de refrigerantes e cerveja do Brasil, a Vivo, e aí vai. Tudo isso jogando dinheiro na confederação. Aí as pessoas ficam dizendo, a confederação ganha muito dinheiro. Ganha porque tem um produto que vende. E como você falou, o esporte hoje é um produto, tem que vender, né? Quem não concordar com isso vai ficar falando besteira, né? Eu digo besteira, mas ficar falando coisas que não vão contar, porque isso acontece no mundo todo, né? Até quando você colocou a situação lá dos percentuais do futebol brasileiro, eu penso que não pode, essa situação não pode ser analisada dessa forma, né? Por quê? Porque o nosso contexto é diferente. O Brasil tem um contexto próprio, principalmente no futebol. Jamais o Brasil vai poder deixar de fazer os campeonatos regionais, entendeu? Diferente dos outros países da Europa, da Ásia, que só tem os campeonatos nacionais. Então é muito fácil fazer uma temporada que começa em setembro e termina no final de maio. No Brasil não vai acontecer nunca. Por quê? Porque nós somos uma federação. O nosso sistema é federativo. Então nós temos as confederações, as federações e as ligas. Isso é lei, a Lei 9.615, a Lei Pelé, né? E ainda acima da lei tem a Constituição, o artigo 217 da Constituição, que estabelece isso. Estabelece as manifestações esportivas que nós temos que ter, que é a manifestação formativa, a participativa e a de rendimento. O futebol que nós tratamos, clubes, federações, está na manifestação rendimento. E essa manifestação, ela é extremamente dispendiosa, é cara. Para fazer, tem que ter grana, senão não faz. Então, o esporte de rendimento, o futebol de rendimento, não é para quem quer, é para quem pode. Quem não pode, não faz. Eu cito sempre o exemplo da Federação Paulista, que é a mais profissional de todas as federações do Brasil. Por isso que São Paulo é uma potência. Aliás, todas as federações de esportivos de São Paulo. Por exemplo, você quer fazer uma transferência nacional de um atleta que vem de São Paulo para Manaus, aí você liga lá para a federação e pergunta, não dá para dispensar a taxa de transferência? Sabe o que a moça lá diz? Ela é mal educada mesmo, né? Ela é mal educada. Ela diz assim, olha, amigo, quem não pode fazer futebol profissional, não faz. A Federação Paulista não dispensa taxa. É disso que nós vemos. Isso aí parece que está gravado. Ela diz para todas as pessoas que ligam para lá. Você não tem a segunda vez, não tem um segundo pedido. Você já sabe que ao tratar com a Federação Paulista tem que primeiro pagar a taxa, entendeu? Porque o futebol de rendimento é isso, o esporte de rendimento é isso. Agora, muita gente não entende. Quer tratar o futebol de rendimento, o esporte de rendimento, como trata o futebol formativo, aquele que faz na escola, na universidade, o participativo, que nós criamos a regra, nossas peladas de sábado e domingo. Então, nós temos que contextualizar, né? O nosso futebol, ele tem taxas, por exemplo, de frequência dos estados baixíssimas, hoje, né? Mas isso também é pontual, porque se você for para o Nordeste, esse percentual muda radicalmente. Se você vem aqui para o Maranhão e para o Pará, é brincadeira. 38 jogadores do Amazonas direto para a Europa, sem que esses jogadores tivessem passado pelas categorias de profissional. Do São Raimundo foram 3. Não sei se vocês lembram do Andrezinho, lateral esquerdo,
chamava ele de ceguinho, porque ele usava óculos fortes, foi embora daqui. Primeiro ele foi para o Sul, o time de São Paulo, depois veio para a Europa. Não sei se já voltou. Né? De Humaitá foi o Ney, que hoje estava na Inglaterra, voltou para a Espanha. Inclusive é casado lá, não vai voltar mais para o Brasil. Né? Jogou no Nacional, não passaram pelas categorias principais. Né? Então isso mostra que nós não podemos fazer uma comparação simples entre o nosso futebol, em termos de eventos, com o futebol europeu. É totalmente diferente. Agora, uma coisa é certa, o nosso futebol é o maior produtor de atletas do mundo. Não tem igual ao futebol brasileiro. E o Amazonas tem uma produção de atletas que, infelizmente, não é aproveitada. Por quê? Porque não existe estrutura nos clubes. Eu vou dar um exemplo aqui, o colega do São Raimundo. Tá? O São Raimundo passou, se eu não me engano, 8 anos, 7 anos nas séries superiores, B, tá certo? Com uma estrutura que não era ideal, mas era uma estrutura, né? Mas dependente de 2 pessoas. Né? O professor Manuel do Carmo Chaves, que se ausentou depois, e o senhor Ivan Guimarães. Quando esses 2 saíram, acabou o São Raimundo. Agora, por quê? Porque essas 2 pessoas foram para o São Raimundo sem ser sócio do clube. E nosso esquema é associativo. Eles foram para lá, chamados pela diretoria, fizeram um trabalho. Quando eles disseram, não dá mais, não teve uma estrutura, porque o clube não se preparou para dar continuidade. O Princesa, né, é a mesma coisa. O Princesa está na crista da onda, mas o Princesa teve uma sede que foi para a justiça, e o incrível do Princesa é que quem ficou com a sede é um ex-presidente, né? Isso é incrível. Né? Eu nunca vi um negócio desse. O cara foi lá, foi presidente e ficou com a sede. Cabra boa. Mas o Princesa não é do meu conhecimento, pode até estar acontecendo, mas não está se estruturando para continuar essa escalada. Né? E quando, por exemplo, o Madi sair de lá, que é o cara que ajuda há muito tempo, e eu sei disso, há mais de 10 anos, desde que era garotinho, né? Ele botava lá o dinheiro dele, da firma que ele tem, né? Da empresa que ele tem. Quando ele sair, não vai ficar ninguém. Eu não vejo uma estrutura compatível. O Penharol aconteceu a mesma coisa. Então, na verdade, o que nós sofremos aqui no Amazonas é exatamente em razão de nós não termos uma organização compatível com o que o futebol de rendimento exige. Aí a gente pode fazer diversas especulações, entendeu? Eu quero dar um exemplo muito claro, que é só pegar a tabela, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A e você vai ver. É a equipe do Goiás. Né? Goiás, quando a gente fala Goiás, soa como se fosse um clube de médio porte, até de lá embaixo. Mas o Goiás, no Campeonato Brasileiro de 2012 e 2013, no segundo turno, ele foi o primeiro lugar do segundo turno. Vocês observaram isso? Foi o time que mais pontuou no segundo turno. Você sabe quantos campos de futebol tem o Goiás? 13. 13 campos, inclusive um mini estádio. Entendeu? Ora, se um clube tem 13 campos de futebol, ele vai produzir atletas o tempo todo. Né? O tempo todo. E o Amazonas manda atletas para Goiás. Não sei se vocês sabem disso. Diversos, todos os anos. Né? Então, é a questão da organização. Enquanto nós não entendermos que o futebol de rendimento tem que passar por tudo isso, a torcida vai para o campo, né, vai ficar chateada porque a equipe vai ter uma equipe forte que não vai ganhar. E o treinamento esportivo, ele é cruel. Eu digo isso porque eu sou professor dessa disciplina aqui. Né? Conheço isso, fui técnico de vôlei durante 33 anos, né, coloquei 12 atletas em seleção brasileira, treinando naquele ginásio lá do Rio Negro. Né? O treinamento é cruel, cara. Se não tiver continuidade, não tem sucesso. É um princípio do treinamento, continuidade. E nós não temos. A equipe termina o campeonato, vai todo mundo embora, não tem continuidade nenhuma. Então, essa é a questão que eu vejo como principal do nosso futebol. Vamos ver aqui o Pedro Bessa, que quer falar. Só respondendo o que o senhor citou, eu sou muito próximo do Madi, do presidente. Eles estão construindo um CT que tem previsão para entregar antes do começo do Brasileiro. E eles compraram uma sede, ou compraram um terreno para construir outra sede, porque essa da justiça não vai acabar nunca. E a questão que o senhor falou, eu concordo plenamente. Eu acompanho, levado pelo meu pai e pelo meu avô, o futebol amazonense
há, no mínimo, 15 anos. Eu acompanhei toda a ascensão do São Raimundo, era infantil, entrava com o time, e entrava com Doriva sempre, aquele 2-0, nunca esqueço, São Raimundo e São Paulo, entrei com o time, mascote, era Gandula. Por que o São Raimundo deu certo? Eu sempre bati nessa tecla. O São Raimundo começou manteve uma base, que é o que o senhor falou, né? Neto, Pezão, Delmo. Primeiro ano dele, o São Raimundo brigou para não cair. O técnico era o Lana. Tu lembra disso, né? Não, no Amazonense. No primeiro ano que começou a formar o time que subiu. Que tinha Neto, e jogador daqui. O Delmo é de Parintins, o Pezão é do interior, que eu não lembro o nome. Manteve a base. Eu acho que o grande problema do futebol do Amazonas é o profissionalismo. Aqui, como o Floriano citou, os dirigentes levam muito na paixão. O Nacional tem uma tradição horrível que perde um jogo, demite o treinador, não dá estabilidade para nenhum treinador. E essa questão do público, eu acho a maior falácia de quem fala. Porque o São Raimundo, eu lembro, tinha a 5ª melhor média de público na Série B. Era 10 mil todo jogo do São Raimundo. Não importa o time, era um time... Quando vinha um time maior, dava mais. Como foi Botafogo, Palmeiras, que dava 40 mil pessoas. Agora, contra a Portuguesa, time pequeno, dava 10 mil pessoas. Então, eu acho que falta um trabalho também agressivo de publicidade. A gente passou 4 anos sem estádio, por causa da construção da arena e da colina. Sem estádio, porque o SESI não dá nem para ser considerado um estádio. E vários fatores contribuíram para o nosso público não crescer. E cresceu. Dos últimos 4 anos veio uma crescente. Mas tem jogo quarta-feira, 3 horas da tarde, que é um horário de trabalho, ninguém vai para esses jogos. Nem se tu botar Vasco e Flamengo lá no Rio de Janeiro, ninguém vai para um jogo 4 horas, 3 horas da tarde de uma quarta, que todo mundo trabalha. E aí não tem como a média de público subir. Eu tenho para mim que ano que vem, 2015, o Campeonato Amazonense vai ter uma média de público sensacional, porque vai ter a colina pronta, o coroado pronto, a arena. Então eu acho que a gente vai ficar pau a pau com uma média de público de grandes campeonatos, porque a média do Carioca é horrível. O Flamengo jogou para 200 pessoas esse ano, coisa que nem aqui não tem. Então, eu acho que é isso. O X da questão é profissionalizar, é manter time, manter base, manter treinador, que só assim vai para frente. Sem isso, todo ano mudando todo o time é só um milagre, como aconteceu com o América. Bom dia a todos. Para complementar o que eles falaram, eu penso o seguinte: o que está faltando hoje para o futebol do Amazonas é dar continuidade no trabalho. Mas o nosso diagnóstico hoje da nossa situação, a gente tem falta de estrutura, administração e planejamento precários, né? Se você pega um clube hoje do Amazonas, raros são os clubes que têm uma estrutura, né? Um estádio, um centro de treinamento, uma equipe de profissionais ali capacitada, né? Uma equipe completa. A gente não vê isso hoje aqui no futebol do Amazonas. Questão da administração. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o departamento de futebol do clube. Às vezes não tem diretor, às vezes é uma pessoa, né, que é o técnico, que é o diretor, que é o preparador físico, né? Isso acontece, isso no campeonato de 1ª divisão, né? Acontece bastante. E a falta de planejamento. A gente não tem um planejamento a médio e longo prazo. Não existe o famoso planejamento estratégico aqui no futebol do Amazonas. Aonde eu quero que o meu clube vá chegar. A gente não vê os presidentes, os diretores do clube fazendo um planejamento relacionado a esse ponto, né? E o que acontece? Geralmente, os clubes, termina o estadual, se demite toda a comissão técnica, não fica uma referência. Alguns clubes participam da categoria de base, aqui no estado, e não há uma continuidade do trabalho. Quando chega em novembro, começam a questão das contratações. Aí a gente vê clube brigando um com o outro para pegar um jogador local, né? Esses jogadores locais, a maioria deles disputam campeonato de peladas e campeonato amadores durante o ano. Isso é notório. Quem acompanha futebol, seja o profissional, seja o amador, sabe que tem jogador que disputa a 1ª divisão, que passa o resto do ano desenvolvendo
ou alguma outra atividade não relacionada ao futebol, ou disputando pelada por 150, 300 reais por jogo. Isso é comum de ver aqui em Manaus, né? Então, como também acreditar nesse profissional, né? Se o clube não dá uma oportunidade, não mantém ele, né? E por que os clubes não fazem isso? Além da falta de planejamento, a gente percebe que não tem um trabalho de um departamento de marketing para conquistar um patrocinador, para que aquele patrocinador, olha, vamos fechar um contrato de 1 ano de patrocínio, 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês, para que a gente possa dar continuidade, para a gente possa manter esse jogador, para que a gente possa manter uma categoria de base. A gente não vê isso. Então, o que acontece todo ano se depende da ajuda do governo, os 200 mil reais que só saem no final do campeonato, e aí os clubes ficam endividados, atrasam o salário de jogadores, né? Então, é um ciclo vicioso que o futebol do Amazonas precisa mudar aqui no estado. Outra questão, a questão da publicidade, como você falou. Nossa publicidade eu acho péssima. Por que péssima? Você vê pouca divulgação da mídia, certo? Eu acho que precisa ser feita campanha pela Federação Amazonense de Futebol, já que ela é a entidade máxima do futebol do Amazonas. Eu não vejo uma campanha, um making-off da FAF anunciando o Campeonato Amazonense, certo? Não há uma divulgação. O site, extremamente limitado. Jornal do Amazonas. A grande maioria da população do Amazonas lê jornal de 25 centavos. É fato isso. Você vê nos terminais, não sai uma matéria relacionada ao Campeonato Amazonense, né? A gente também tem lideranças políticas, formadores de opinião, nenhum veste a camisa de um clube do Amazonas. Esses políticos, em época de campanha, estão aí se autopromovendo, mas nenhum é capaz de vestir a camisa, olha, vamos apoiar, vamos ao estádio. Eu acho que falta também um apoio da federação nesse sentido, para melhorar a questão do marketing e trazer novos torcedores. E, claro, também, o marketing vai melhorar, mas a gente precisa de resultado dentro de campo, né? Se os clubes amazonenses eles continuarem a fazer vexame, principalmente em competições nacionais, esse quadro ele tende a continuar, mas só vai ser revertido quando a gente tiver estrutura, planejamento e administração. Esse é o meu ponto de vista. Bom dia a todos. Bom dia. Um assunto que ele tocou é que tem times da primeira divisão do Amazonense que não disputam a categoria de base. Eu acredito que isso é errado, vendo pelo recurso que o governo dá, né, para promover o campeonato, paga os 200 mil e deveria ter uma lei, eu acredito que obrigaria esses clubes a colocar o time na base também, porque isso é um trabalho de sequência. Não adianta montar um time agora, pega 15 jogadores daqui de Manaus, vai lá em São Paulo, faz uma peneira e traz o resto, monta, aí no final do campeonato desfaz. Tem que ter uma sequência, tem que levar isso para o ano seguinte. Se botasse o time na base, pegasse esse dinheiro, 200 mil, está recebendo 200 mil, 100 mil é para te investir na base. Trabalha com a garotada para o ano que vem voltar mais forte, né? Eu acho que deveria ter uma lei para isso, que para o campeonato melhorar, como é o Goiás, que o senhor citou, né? Que tem uma estrutura boa, que trabalha com a base bastante. Isso vai trazer talento no futebol. Eu acho assim, volto aqui a pergunta para o grupo novamente, o que é esse, quando vocês falam, que deu certo? Eu vi que citou o São Raimundo, que deu certo. E hoje eu pergunto, cadê o São Raimundo? Então eu acho que a preocupação, a gente tem que ver assim, numa visão macro. Quando eu coloquei aqui essa comparação, não comparação, mas dados de alguns campeonatos mundiais, que a gente citou o Campeonato Brasileiro, inclusive o nosso maior competição botou ali dentro, era no sentido, querendo dar um significado, não, porque eu acredito até que a forma como o Campeonato Brasileiro, não digo como está hoje, mas os regionais, tem que permanecer sim. Eu acho que ele tem que permanecer. Só que tem que ser feita uma gestão
profissional para que isso possa ser lucro. Porque na hora que eu vejo como produto isso, por exemplo, bem, eu vou trabalhar o regional, porque é produto, depois de ter definido isso aí, ter feito um planejamento sobre isso, porque eu tenho público para isso. Na pesquisa, quando vai mostrar aí, a gente vai ver uma perguntazinha básica que tem. Nós entrevistamos 400 pessoas em diversos pontos da cidade, onde 85%, uma perguntinha básica, gosta de futebol. Opa, aí já é um sinal. É um sinal de marketing, de mercado, para dizer, pô, eu gosto de futebol. Pô, legal, gosto de futebol. E aí a gente foi avançando em algumas outras perguntas que a gente vai ver aí vocês vão ver que realmente pessoas torcem, um percentual torce por aqui, dependendo da forma como eu pergunto, como é que eu chego nele, se eu pergunto assim, você torce pelo time do Amazonas? E tem mais, nessa pesquisa foram 400 pessoas, onde nós 50 e poucos % foi universitários. Por que isso? Foi estratégico isso. Porque são pessoas que não vivenciaram o boom do futebol amazonense e que estão vivenciando essa época atual de hoje. Se eles pelo menos sabem quem foi Nacional, Rio Negro, isso é legal. E pior que sabe quem são esses times. Quando eu pergunto que torce, fica um pouco assim. Até tira uma ondazinha. Mas quando eu pergunto se simpatizo, já ouviram falar e torço pelo time, aí eles falam, não, sim, aí vão apontar um time, que aí entra a mídia, entra aquele que está mais na mídia, por exemplo, Princesa foi solicitado porque ficou na final, em função do campeonato terminado agora há pouco tempo. Existem alguns fatores que vão agregando, e isso é mercado. Isso é mercado, aí tem que ser potencializado. Quando se fala de marketing, não pode pensar, por exemplo, pensar que o marketing vai fazer milagre, não faz nada. Ele só vai potencializar, ele vai ajudar a potencializar aquilo que estiver dentro de um planejamento muito bem feito, com outros setores, outros segmentos do grupo, da instituição, do clube, lá com o diretor técnico, diretor não sei o quê, que vai sentar, que vai definir todo um planejamento, aí ele vai entrar para potencializar aquilo na visão de mercado que ele tem, porque ele tem a obrigação de ter essa visão de mercado. Então, o campeonato regional é uma coisa que tem que ter, mas só que tem que ser visto como produto. E é mais cidade para comparar, porque é o seguinte, até então, quando não tinha essa globalização, nós botávamos no Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro, 100 e poucas mil pessoas. Hoje, talvez, tem Flamengo e Vasco que vai lá, 3 mil, 4 mil. Então, tem alguma coisa de errada acontecendo. A gente vai pelos números, né? Nem no dado comparativo, é números. Se eu boto lá o Flamengo e Vasco lá, boto 3 mil pessoas, se eu olho para trás, eu olho, tem 100 mil, eu tinha 120 e poucas mil pessoas participando lá no Maracanã, assistindo, torcendo, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, hoje existem outras formas de entretenimento, existe uma série de outras ações que isso tem que ser analisado, discutido em cima de um planejamento, de uma proposta de cada clube. De repente, o professor Tales mencionou, você também mencionou, todo mundo mencionou aqui, o trabalho de base, que é interessante, e que o Amazonas bota mesmo, e bota como os outros estados colocam, e vai que a gente nem sabe. Quando menos vê, não é notícia. Isso é bom para o futebol local? Não sei. O que ele traz de retorno para o futebol local? Ele volta a jogar aqui, vestir a camisa do clube, participar do campeonato como grande nome? Então, isso tudo são questões que têm que ser analisadas, avaliadas como produto, para que isso retorne para fortalecer o nosso campeonato, ou uma competição, um torneio. Entendeu? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter quando nós afirmamos que, por exemplo, no caso, deu certo. Naquele momento pode ter sido até que deu, mas não pode ser comum. Porque parou, então não pode, então não teve uma sequência, entendeu? Não teve, a gente está cometendo erro, não só aqui não, isso é o Brasil todo, e hoje tem alguns grupos que estão mudando isso, por exemplo, você vê o Corinthians, aí está passando agora, está numa fase aqui, mas com certeza deve ter um planejamento lá, em função dos investimentos que tiveram. Hoje, tem o Joinville, que tem até na palestra, essa puro, o menino que veio, um parceiro nosso lá de São Paulo, que veio para fazer esse evento conosco aqui em abril, ele veio e apresentou dados do Joinville, do planejamento que tem lá, para daqui a 10, 15 anos, que já vem aparecendo resultado. Então, isso são planejamentos de longo prazo. Aí, por isso que fica, professor Tales, porque não sei o quê, porque eles vão olhar logo para o lado, jogar pedra no primeiro que tiver perto lá. Com relação à mídia, à publicidade, é assim. Eu trabalhei no veículo de comunicação. Nós vivemos num sistema capitalista. Empresa de comunicação também está envolvido nessa globalização mesmo. Está envolvido nesse mercadão que está aqui assim, está vindo por cima. Então, o que acontece? Uma empresa de comunicação, ela vai buscar aquilo que
que vai trazer resultado imediato. Citei que tivemos uma transmissão em canal aberto da Champions League e a grande maioria assistiu, quem está aqui assistiu essa final. Foi induzido a assistir essa final. E que torceu pelo time lá que se simpatiza. Então, o que acontece? Se nós fizermos um levantamento de mídia dos últimos 10 anos para cá, vocês vão ver que o espaço na mídia cresceu para o esporte local. Se for fazer, com certeza vai ter. O que pode estar sendo feito, aí se toma uma informação interessante, o que pode estar sendo feito é uma atenção focada para o produto atual do futebol. Pô, esse dia você deu uma informação que é interessante. Pô, aquele jornalzinho lá de 10 centavos, aquele que o meu público lê, é isso? Pô, então é lá que nós temos que fazer essa mídia. E isso que eu acho que a empresa de comunicação não está fazendo, porque não vê como produto. Entendeu? Não vê como produto, é o lance do produto. Vou começar a falar agora, estava muito calado, né? Vou expressar um pouco da minha opinião, daquilo que eu tenho vivido. Perguntaram sobre o futebol local, né? E de que forma a gente poderia trabalhar para tentar melhorar as condições do nosso futebol. E é aí que eu acredito que a universidade ela pode ter um papel importante nesse processo, né? A gente passou por algumas experiências, principalmente em São Paulo, em Campinas, que quando não se tem uma condição financeira apropriada para que possa ajudar nesse desenvolvimento, a universidade ela consegue entrar com essa infraestrutura, com esse conhecimento, né, com a formação de melhores profissionais, sejam esses profissionais aqueles que vão trabalhar diretamente na comissão técnica, sejam eles treinadores, preparadores, físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, mas também os profissionais que podem trabalhar na gestão do clube, na organização de um clube, né? Então, eu acredito muito que nós, aqui da universidade, nós temos condições de ajudar os clubes. Conversando com o Pedro anteriormente, né, o professor Tales, a gente já tem começado a ajudar, né, no que a gente pode com os juniores, né, que inclusive o treinador é um ex-acadêmico aqui da universidade. Então, a gente tem trabalhado com o objetivo de aprovar alguns projetos para que a gente possa prestar uma consultoria aos clubes daqui do nosso estado, né? Nós hoje temos um laboratório que ele não deixa a desejar para nenhum laboratório do Brasil, questão de aquisição de equipamentos de última geração, e foi aprovado um projeto há um mês atrás, mais ou menos, né, que se chama Avaliação do Desempenho Esportivo, em que a gente está oferecendo aos clubes essa infraestrutura, oferecendo aos clubes alguns serviços que, sem esse auxílio da universidade, com os profissionais que aqui estão, com os acadêmicos que estão trabalhando conosco, não poderiam ter, né, porque custa muito, o custo é muito grande, né? Então, a gente está oferecendo esses tipos de serviço, essas avaliações físicas, essas avaliações técnicas, táticas, né? Inclusive, a gente aproveitou o simpósio, né, para fazer uma avaliação mais completa com os atletas do Rio Negro que vieram para participar do simpósio que a gente realizou há umas 3 semanas atrás. Aproveitamos essa oportunidade, pegamos uma aula prática sobre avaliação física e realizamos essas avaliações com os atletas do Rio Negro que estavam aqui presentes, né? Então, oferecer essa infraestrutura para o clube. Só que é preciso que os clubes aceitem esse trabalho. E isso tem sido mais difícil, por incrível que pareça. Eles não... tem sido difícil a gente conseguir trazer os clubes para cá, né, e oferecer esse tipo de serviço a eles, né? Aí a gente entra numa questão, talvez, tem sido debatida frequentemente, que é a distância entre a universidade e os clubes. Quer um exemplo bem prático de que nós estamos fazendo aqui, como esse exercício? Isso aqui é um exemplo
Viu, professor Tales? Isso aqui que nós estamos fazendo aqui nesse momento aqui, você vê como isso aqui é um exemplo da força. Quando se fala a mídia pode ser, lógico, medidas proporções, o meu contato com ele aqui, a forma como eu comunico com ele. Olha só o fato que nós estamos lembrando, que nós estamos levando uma geração a um momento que eles nunca imaginavam que podia ter acontecido no futebol amazonense. Quando, mas o futebol foi tão assim, que tinha até lenda, vai virar livro. Quando se fala em produção de um livro, tem que ter um público que vivenciou aquilo, senão não tem registro, não tem por que fazer registro. Não aconteceu nada, como vários fatos acontecem no desenrolar. Então, então é assim, volta para aquela coisa do produto, nisso da nossa conversa. Produto, tem que ser visto como produto. Há necessidade de se ver como produto. Naquela época, era queira ou não queira, de uma forma ou de outra, se via como produto. Só que se trabalhava de uma outra forma, porque o mundo permitia se trabalhar daquele jeito. Hoje não permite mais daquele tempo, não permite mais daquela forma. Mas não era que aquilo não era um produto, era um produto sim. Quando eu falo que tem que ser visto como produto, quer dizer somente que naquela época, aquele produto podia ser feito daquela forma, ser comercializado daquela forma, porque existia um mercado que permitia aquela forma. Hoje não permite mais. Hoje você liga um canal de televisão, tem um UFC com chamada, um canal aberto, e todo mundo conhece aqui quem é Anderson Silva, quem é não sei o que, Minotauro, tem teatro, cinema, filmes bons, tudo isso aí é concorrência para o futebol, ou não? É concorrência, meu irmão. Isso, Então, tudo isso é concorrência para esse futebol que nós estamos falando aqui. Então, deu? Então, vamos lá. Nós fizemos uma pesquisa, foram 400 pessoas pesquisadas, contato, percorremos alguns cantos aqui de Manaus, lá de Manaus, periferia de Manaus. A maior parte desses 400 entrevistados, a gente procurou 55% mais ou menos, trabalhamos dentro da universidade, porque a gente queria saber a opinião dos jovens, entendeu? Saber esse pessoal que não viveram aquela época, como é que era esse contato com o futebol amazonense. Nesse público aqui, nós encontramos, ninguém foi atrás somente amazonense, saímos fazendo contato e encontramos nisso aí 365 amazonenses, 35 de outros estados, nesses 400. Um número que é interessante, que todo mundo sabe que o Brasil gosta de futebol, mas é bom de saber, porque de repente mudou, não sei como é que está isso aí, de repente a gente é surpreendido. 85% gosta de futebol, então a gente se mantém como um grande apreciador desse produto futebol, tá? Se mantém isso aí, estamos aí. 55% é quando eu perguntei o seguinte, essa pergunta foi capciosa, porque a pesquisa é assim, da forma como até a forma de abordagem, a forma como a pergunta ela é feita, eu posso de uma forma ou de outra induzir a resposta. Eu tenho isso, a mídia tem essa forma, você tem, assim como a mídia pode levantar, pode derrubar. Então eu fiz a pergunta, qual é o seu time, você torce por um time aqui do Amazonas? Torce. 55% não torce por time do Amazonas, daqueles 85 pessoas que gostavam de futebol, porque tem 15 que não gostam de futebol, então isso aí já ficou fora. 55 não torce por time do Amazonas, e do restante torceriam. 79,5 gostariam de ter uma camisa no time local. Olha como é interessante esse negócio. Aí abre um espaço, um vácuo aí, olha só, está dentro daquilo que nós estamos conversando com relação a esse produto. Gostariam de ter, porque eles gostam de futebol. Pô. Então, por que é aí que entra. Não, não estou nem falando questão de marketing, estou falando de oportunidade de mercado mesmo, entendeu? Então, 79, quase 80% gostariam de ter uma camisa, vestiriam, usariam uma camisa. Isso. Agora sim, se pergunta assim, mas eu vou comprar uma camisa de 100, vou pagar uma camisa do Nacional, do Rio Negro, dos R$100, não sei, isso aí é um outro dado. Isso é uma outra coisa, aí a pessoa lá que vai cuidar desse negócio, que vai saber qual o perfil, quem eu quero atingir agora. Aí já entra o pessoal do marketing lá, que vai fazer um estudo de mercado. Olha, nós vamos atingir esse pessoal, vamos atingir lá a classe que lê lá, você falou aquele lá, o jornalzinho de 10 centavos, é tudo casado. É tudo casado, é aí que entra o marketing, vai buscar essas informações e vai apresentar um planejamento, é casado, é como, olha, de alguma forma, já fechei com a mídia lá, vai sair no jornal Notícias do Rio Negro, sai no 10 centavos. Então, eu não posso nunca querer fazer uma camisa de R$200, sabendo que eu estou procurando atingir o de 10 centavos, vou vender uma camisa de R$200 para o cara? Então, é tudo muito bem estudado, por isso que o planejamento, quando eu começo a ver como produto, muda até a minha forma de pensar. Até minha forma de pensar muda. Eu começo a avaliar como produto, mudou, não é mais paixão. Paixão, eu venderia camisa por R$500 para ti. Tu tem paixão,
Mas o outro compra, que torce pelo não vai comprar, pô, tu é doido, R$500, a minha mulher não vai comer, não vou levar comida para casa. Entendeu? Então, esses são alguns números. Agora, um outro fato também interessante que ficou, quando eu perguntei. Esses foram só alguns pontos que eu levantei, que foi uma pesquisa, eu não quis saber quem era o clube, isso aí não me interessava. Quando eu levantei essa pesquisa, aí eu tinha uma outra pergunta, que era qual time que você simpatiza pelo time do Amazonas, você se simpatiza por algum time do Amazonas e torce por um time do estado? Aí foi lá para cima. Outro dado interessante, quando eu falo simpatiza, quer dizer, eu já ouvi falar, aí eu levo ele para as mídias, para a mídia. É o time que eu ouvi falar, o Princesa foi citado, Nacional foi citado, Rio Negro foi citado, Rio Negro pela tradição. De alguma forma eu esbarrei com alguém que vem falando, é Rio Negro da família. O Nacional e o Princesa foram mais citados, São Raimundo pela histórico recente daquela campanha. E o Nacional pela final que estava acontecendo com o Princesa, e o Princesa. E alguns outros times não foram nem citados, porque a pergunta ela foi para aquele cara mesmo que simpatiza, aquilo que estava na mídia, saindo na mídia, naquele momento que ele ouviu falar. Entendeu? Aí foi lá para cima. Então, isso aí quer dizer o seguinte, tem mercado, é questão de ser trabalhado, de ser analisado como produto. Entendeu? Usar a universidade está aqui. Imagina você ter isso aí, depois nós vamos lá que o João Cláudio vai levar vocês, o pessoal do time lá, para conhecer, entendeu? Depois pegar o contato. Acho que vale a pena os clubes, no caso vocês, que vocês são parte integrante do clube. Eu teria até algumas outras perguntas para vocês, que a gente pode fazer, não sei se vai ter tempo ainda, para a gente fazer mais uma pergunta, mais uma rodada para a gente falar aí com relação porque assim, o que vocês teriam, qual é o relacionamento de vocês com o clube de vocês? Você pergunta uma pergunta assim, meia malandra, eu sei que é meio complicado para o cenário atual, mas é interessante começar a saber qual é o relacionamento que eu tenho com o meu clube, com a gestão desse clube. Eu sento para conversar com esses gestores do clube atual ou não sento? Eu sou um representante aqui fora só. Eu quero, entendeu? Eu torço, formo um grupinho aqui fora, eu vou para ali. Eu tenho algum relacionamento? Porque se tiver, é um grande momento de chegar com o clube, porque se eu tivesse com um dirigente aqui, ele já seria o contato direto, mas vocês seriam porta-voz de chegar com ele e apresentar a universidade. Vem aqui com o João Cláudio apresentar a universidade, o professor Thales está aqui também, entendeu? Então, gente, esse aqui foi um resultado. Uma pesquisa feita serviu simplesmente só para que a gente pudesse fechar. Eu precisava saber disso lá fora. O mercado, sempre que a gente vai fazer uma ação dessa, nós temos que ouvir lá fora. Trazer o Esporte Café para perto dos acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas para falarmos do nosso futebol local foi muito interessante e rico em informações. Nota-se que os jovens e liderança das equipes estão preocupados em resgatar os áureos tempos do futebol amazonense. O bate-papo serviu para fortalecer a necessidade de uma boa gestão profissional em todos os segmentos envolvidos com essa atividade esportiva. Em setembro, vamos continuar falando sobre a profissionalização do futebol local como produto. Até breve!